Dando continuidade aos nossos vídeos de revisão da disciplina Seleção de Materiais, agora nós vamos estudar soluções sólidas. Então, quando eu misturo dois ou mais elementos químicos no seu estado sólido a fim de formar uma liga metálica, eu acabo formando dois tipos de soluções sólidas substitucionais ou soluções sólidas intersticiais, tá? Para que a gente entenda melhor os dois tipos de soluções sólidas, a gente precisa saber que solvente é aquele elemento químico presente em maior quantidade e soluto, aquele elemento químico presente em menor quantidade. Então, tomando como exemplo a liga de latão que a gente viu no vídeo anterior, onde o zinco é o soluto, né, aquele elemento químico presente em menor quantidade, o cobre, obviamente, vai ser o solvente, o elemento químico presente em maior quantidade. Então, vamos lá. Substitucional, lembrem de substituição. Quando é que ocorre uma solução sólida substitucional? Quando os átomos de soluto, que é aquele elemento químico presente em menor quantidade, substituem uma parte dos átomos de solvente, tá, no reticulado cristalino. Como assim, Isaura? Eu tenho lá a estrutura cristalina do meu material, tá? Eu consigo colocar ali numa posição atômica que antes era ocupada por um átomo de solvente, eu consigo colocar ali um átomo de soluto. Então, eu substituo na estrutura cristalina um átomo de solvente por um átomo de soluto, tá? Por que eu consigo realizar essa substituição? Porque o tamanho atômico entre dessas duas espécies químicas, tá, não difere tanto assim. Tá? Os tamanhos atômicos são quase iguais. Se o tamanho atômico for muito diferente, aí já não é mais uma solução sólida substitucional, tá? E as soluções sólidas intersticiais? Quando é que eu obtenho essas soluções sólidas? Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que interstício é aquele espaço vazio entre os átomos ou moléculas que formam o material, tá? Então, vamos lá, interstício é aquele espacinho vazio, tá? Que sobra ali entre os átomos que formam a estrutura cristalina do material. Como é um espaço vazio muito pequeno, eu só consigo colocar ali átomos com tamanho atômico muito pequeno, tá? Então, vamos lá, solução sólida intersticial, os átomos do soluto ocupam os interstícios presentes ali no reticulado cristalino, tá? Os átomos de soluto, que são muito pequenos em relação aos átomos de solvente, eles se alojam ali, naqueles espaços vazios chamados de interstícios, tá? Exemplo de soluções sólidas intersticiais, ligas de ferro-carbono, tá? Ou seja, os aços, onde o carbono é o soluto e o ferro é o solvente. Então, a diferença entre o tamanho atômico, né, a diferença de tamanho atômico entre os átomos de ferro e os átomos de carbono é muito grande. O ferro tem um tamanho atômico muito grande comparado ao átomo de carbono, tá? Dessa forma, o carbono ele vai ocupar os interstícios, aqueles espaços vazios ali que sobram quando os átomos de ferro se agrupam para formar o reticulado cristalino do material. Uma curiosidade, né, que eu não vou cobrar de vocês, um conhecimento que eu não cobro de vocês na prova, mas que eu acho interessante vocês ficarem sabendo, né, vocês estarem cientes, é que o carbono, como a gente viu na última aula, quanto maior o teor de carbono no ferro, mais duro fica o aço. Por que o carbono causa esse endurecimento dos nossos aços, né? Vamos lá, o carbono é o soluto, é a impureza intersticial, né? É o elemento intersticial ali entre os átomos de ferro. Como eu falei para vocês, a deformação plástica nos metais vai acontecer por conta da movimentação das discordâncias, que são aqueles planos atômicos mais densos. Então, quando um plano atômico desliza sobre o outro, ocorre a deformação do material metálico. Para que a gente consiga diminuir a deformação do material, né, para que a gente consiga frear essa deformação, é preciso algo que restrinja a movimentação dessas discordâncias. Então, os átomos de carbono presentes ali no interstício, eles vão acabar agindo dessa forma, né? Como eles acabam restringindo a movimentação das discordâncias. Então, um plano atômico está deslizando sobre o outro, só que eles vão lá e dão de cara com esses átomos de carbono presentes ali nos interstícios. Então, esses átomos de carbono acabam restringindo o movimento das discordâncias,
dessa forma, né? Se restringe o movimento das discordâncias, aumenta a resistência mecânica do material, né? Aumenta a dureza dele.